Se esse projeto não te convencer a construir com estrutura metálica, eu realmente não sei o que vai poder convencer você. Em primeiro lugar, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal do Bloco 16. Meu nome é Marisa, eu sou arquiteta especialista em projetos sustentáveis com o uso da estrutura metálica. E se você quer saber mais sobre esse tipo de construção, te convido primeiro a se inscrever nesse canal e também acompanhar a gente lá pelo Instagram. Quando eu criei esse canal aqui, a ideia era, primeiro de tudo, compartilhar meu trabalho, os projetos que eu faço, compartilhar também os pilares da empresa, no que a gente acredita como arquitetura mesmo, e também trazer algumas inspirações de projeto para abrir a sua cabeça de que existe sim um jeito melhor de construir e um jeito melhor de morar. E esse é exatamente o caso do vídeo de hoje, onde eu quero apresentar para você um projeto de uma casa que não é um projeto meu, é um projeto do Eduardo Menezes Arquitetura, mas é uma casa tão maravilhosa que eu fiquei completamente apaixonada quando eu vi. Então essa é a casa de que eu falei. Fique impactado com essa imagem do tanto que essa casa é maravilhosa. Essa casa, ela tem 330 metros quadrados construídos e ela fica lá em Itupeva, no interior de São Paulo, tá? O que foi que me chamou a atenção nela, que fez eu me apaixonar e querer trazer ela como conteúdo pra cá? Primeiro de tudo, a gente consegue ver aqui nessa imagem como ele respeitou o perfil natural do terreno e fez a construção se adaptar a ele. Claro, aqui a gente tem alguns taludes, aqui foi feito um talude, aqui também a gente tem um talude, mas você consegue perceber que não teve muita movimentação de terra? Isso é uma solução sustentável. Além de diminuir o custo da obra, também respeita o meio ambiente. Ali você não agride o terreno onde você vai construir. A segunda coisa que eu amei, com certeza, é o uso da estrutura metálica. Aqui a gente vê, na verdade, uma estrutura mista, tá? Porque a gente consegue ver aqui as vigas de estrutura metálica. Aqui eu tenho também alguns pilares na estrutura metálica, mas eu tenho muitas paredes de pedra, que são paredes, inclusive, estruturais. Então, essa casa acabou sendo uma estrutura mista aí. Mas ele puxou a estrutura metálica como estética de projeto. Outras questões que me chamaram a atenção. A ampliação do uso do aço. Isso eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Porque ele não usou o aço só na estrutura, né? Ele aproveitou algumas técnicas que a gente tem projetando em aço, que é utilizar o máximo possível do material. Então, vocês vão ver um detalhe maior desse guarda-corpo, por exemplo, que ficou lindíssimo em aço. E fica, inclusive, muito mais bonito que aquele guarda-corpo de vidro que as pessoas costumam usar nessas casas padrãozinho, sabe? Aí também temos, claro, as paredes de pedra, uma vista de babar da natureza extraordinária, vocês também vão ver isso nas fotos. E a união de vários materiais. Então, eu tenho o aço, eu tenho a madeira aqui nessa região, eu tenho a pedra aqui na parede que eu já mostrei pra vocês. Formou uma casa com personalidade. Agora me diz, você prefere morar em uma casa como essa ou em uma casa padrão de condomínio? Fica aí a questão pra você pensar um pouco, tá? Aqui, eu trouxe essa imagem, que é um corte do projeto, só pra mostrar pra vocês como ele mexeu o mínimo possível nesse terreno. Se a gente for olhar aqui, tá? Essa linha contínua é o perfil natural do terreno, tá? Então, então ele veio aqui, desenhei muito mal. E aí, essa linha tracejada aqui, que você vê, é onde ele fez corte do terreno. Olha aqui também, ó. Então, foram pequenos cortes só para conseguir deixar a casa num nível. Muito pouco trabalhado esse terreno, aproveitou muito o espaço e, gente, ficou uma casa sensacional. E agora a planta baixa, tá? Essa casa ela foi dividida em 3 níveis e eu vou só voltar aqui no corte para explicar para vocês. Aqui a gente tem um primeiro nível dessa casa, certo? Onde ficou ali as áreas comuns, áreas de serviço, sala de estar, cozinha. Aqui nós temos um segundo nível da casa, que é descendo, onde a gente vai ter a área gourmet, o acesso para a piscina. Aqui o terceiro nível da sala, o terceiro nível da casa, que é onde estão os quartos da família, a suíte principal. Ah, inclusive tem um quarto nível, que seria esse quarto nível aqui, onde ele fez um pergolado, ficou bem legal, colocaram uma fogueira, ficou lindo. Então aqui é a planta baixa. Olha como esse terreno é diferente. Tá vendo? O formato do terreno é meio triangular, assim, bem diferente do que a gente tá acostumado. Não é um terreno plano, como eu já falei pra você, tem bastante desnível nesse terreno.
E aqui a gente já entende o seguinte. Lembra que eu falei do primeiro nível, que é aqui? É onde a gente tem, então, a garagem para os dois carros. A gente tem todo o setor de serviço aqui, cozinha e a área social. Tá? Na sala de estar, ele deixou um pé direito mais alto. E a estrutura metálica, gente, o legal dela é que ela me permite abrir grandes vãos. E aí, quando a gente tem grandes vãos abertos nesse terreno, num terreno como esse, essa aqui é a vista que a gente tem. Então, aqui eu tô lá na sala de jantar, sala de estar deles. A cozinha tá aqui do lado, ó. E olha a vista dessa mata, se não ficou maravilhosa. Eu não sou uma pessoa muito de praia, então praia não me conquista muito. Mas a mata me conquista demais. Então você morar numa casa com essa vista, não tem nem muito o que dizer. Então descendo aqui, que eles chamam de meio nível, né? Que não chega a ser um pé direito inteiro, não chega a ser um nível inteiro. Mas descendo aqui, a gente tem o quarto de hóspedes. E a gente tem aqui toda a parte de área gourmet, um espaço de estar ali meio externo e o acesso aqui para a piscina, que ficou uma piscina também maravilhosa. E olha só, essa aqui é a foto da piscina. Então lá em cima a gente tem a parte de estar e jantar. Aqui é a parte da área gourmet, tá vendo? E aqui é a piscina que também tem uma vista maravilhosa para mata. E olha como ficou linda essa fachada da casa, que a gente consegue ver a pedra, a gente consegue ver a madeira, consegue ver o aço e tudo se uniu de uma forma atemporal. Essa casa não vai sair de moda, ela não vai ficar feia. Olha essa outra vista. Essa outra vista ficou também deslumbrante. Aí imagina você com a sua família nessa piscina, olhando essa paisagem. Gente, ficou lindíssimo. Essa aqui é a área que eu falei que é uma área de estar ali mais gourmet, meio interna e externa, tal, e aí você tem essa vista toda, a casa se integra totalmente com a mata que tem ali atrás. É absurdo, esse projeto ficou absurdo. A gente tem aqui em cima também um forro de madeira, que casa com aquela madeira que a gente viu lá na fachada também, né? Revestimentos super básicos, porque todos esses outros materiais, a madeira, a pedra, o próprio aço na cor preta, eles já chamam alguma atenção. Então, se a gente consegue ter um revestimento, a parte de revestimento mais clean, fica ainda melhor a casa, porque você não tem tanta confusão de coisas querendo chamar a atenção do seu olho. E aqui, ó, a gente consegue ver que a estrutura metálica, ela tá aparente nessa área. Ó, tem um pilar aqui, tem um pilar aqui. Mas lá dentro, na sala, você não viu um pilar pra fora, porque ela ficou toda embutida. Nesse lado aqui da parede, ó, você também não vê um pilar pra fora, porque também tá embutido. A estrutura metálica permite que a gente consiga deixar ela tanto aparente quanto embutida, depende do que você gosta mais. E aqui é a parte lá de cima. O que a gente tem? Lembra que eu falei pra você que o norte ele tá pra cá, mais ou menos? Por lógica, eu tenho aqui o sul, certo? Toda essa área aqui, eu não tô com o sol pegando direto. Isso permitiu que ele consiga abrir muito vidro pra cá. E aí, ele fez uma jogada com o quarto, com a suíte principal, que ela avança um pouco. Então ela fica um pouco suspensa. Isso deu um efeito como se ela realmente estivesse dentro da mata. Ficou muito bonito. Olha lá, é isso aqui que eu quis dizer, ó. Ele chegou ela pra frente, a sacada dela pra frente, colocou vidro porque o terreno, a posição do terreno permite isso. E aí, meus amigos, quem tá ali vai acordar com essa vista aqui, que não tem nem o que dizer. Lembra que eu falei do maior proveito do aço? Olha o guarda-corpo dele, como que ficou lindo. Eu acho esse tipo de guarda-corpo infinitamente mais bonito do que aquele guarda-corpo de vidro que a gente vê na maioria das casas, casa de condomínio que tem por aí, sabe? Aquele padrão que estão usando agora, que eu particularmente detesto aquele guarda-corpo, realmente não gosto. E esse aqui eu acho que fica lindo. Agora, e a fachada principal? Como que ficou a entrada dessa casa? Eu te mostro. Olha isso. Quem nesse condomínio vai ter uma casa como essa, gente? Isso aqui é uma fachada com personalidade. A gente tem a linguagem do aço, a gente tem paredes de pedra. Essa área aqui é o estacionamento, né? São 2 vagas. Aqui nesse cantinho eu tenho um brise de madeira. A porta também ficou de madeira e você vê que é tudo madeira no mesmo tom. E aí colocaram um paisagismo na frente que ele simplesmente se conecta com a mata lá do fundo. Chega um ponto que você não consegue ver, principalmente nessa área aqui, você quase não consegue distinguir
o que que é o paisagismo, o que que faz parte da mata nativa da região mesmo. Eu amei. A estrutura tá aparente nessa área. A gente tem as paredes de pedra. A gente tem integração com o paisagismo. Esse projeto, de novo, eu fiquei apaixonada por ele, queria realmente morar nessa casa, mas eu quero que você entenda todas as possibilidades que você tem na hora de construir a sua casa. E ok, talvez a sua casa não seja tão grande, talvez você não precise de 300 metros quadrados de casa, mas você entende as referências que eu tô trazendo aqui? A estrutura metálica, ela traz muita personalidade para sua casa. Ela vai valorizar o seu imóvel, então se em algum momento você precisar ou quiser vender ele, ele vai estar valorizado. É um material que traz uma arquitetura atemporal, ele não vai sair de moda, ele não vai ficar velho, ele não vai ser substituído por um novo lançamento do mercado. Então é uma casa que você vai construir hoje para usar daqui a 20 anos com a mesma beleza. E aí, de novo, eu te pergunto, em um condomínio, quem vai ter uma casa tão bonita quanto essa? Vai ser a casa mais bonita da rua, eu não tenho a menor dúvida. E se você gostou desse vídeo, quer ver mais referências de casas sustentáveis em estrutura metálica para você construir a sua, continue acompanhando a gente nesse canal. E se você quer ajuda para projetar a sua casa, entre em contato com a gente. O meu site está aparecendo na descrição desse vídeo e em algum lugar nessa tela também aparece o @ lá do Instagram. Eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!